Acho que a gente poderia ir começando e eu vou tentar ficar acompanhando aqui quem que vai chegando por bloco e a gente vai fazendo, além da apresentação invertida, né? Que é através dos vídeos, a gente faz a nossa sala através do bloco 13 subindo. Ok. Bom, então vamos começar. Acho melhor, senão a gente fecha a sala aqui e a gente não termina a sessão. Isso aí. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. O professor Maurício e eu, nós estamos responsáveis aqui para coordenar essa sessão, né? Esta sessão, ela tinha originalmente 12 trabalhos, mas foi inserido mais um, nós temos 13 trabalhos para discutirmos aqui, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar todos todos os autores e autoras pelos trabalhos, né? Eu tomei o cuidado de assistir aos vídeos e ler os trabalhos, né? Tem muita coisa interessante, né? E aí, com base no que vocês apresentaram, procurei elaborar algumas questões para a gente poder conversar aqui, mas não são prioritárias, né? E se vocês tiverem questões, apresentar, a gente dá prioridade a elas. As questões poderiam ser postadas no chat também, pelo menos um pouco antes de acessar aqui a sessão, eu olhei, não tinha nenhuma questão postada, mas eu pediria para os autores que ficassem atentos, né? Se alguém postar alguma pergunta lá, de buscar responder, né? Porque tem uma informação de que os autores responderiam essas questões postadas lá no chat, tá ok? Os trabalhos estão organizados em 3 blocos. Em princípio, a gente começaria agora com o bloco 1 aqui, mas como a maior parte dos autores estão do bloco 3, né? A gente vai inverter aqui e vamos começar pelo bloco 3, ok? A ideia é fazer as perguntas pelo chat, mas também a gente pode dar abertura para abrir o microfone mesmo para que vocês formulem as perguntas, né? A estratégia usada nesse congresso, ela é bem interessante, né? Ela é da sala de aula invertida, né? Adriana, seu microfone está aberto. Já desativei. Obrigado. Isso é superpoder agora, o Maurício aqui. Então, a estratégia da sala de aula invertida, achei interessante, porque se a gente quer usar isso com os nossos alunos, a gente tem que aprender a fazer isso também. Então, acho que não vai ter a apresentação dos trabalhos, de certa forma, né? Como formato mais tradicional do congresso. Aqui a gente tem a estratégia das pessoas que estão interessadas em lerem o trabalho, assistirem os vídeos, né? Os vídeos são curtinhos. E aí eu usei a estratégia dos alunos, né? Acelerar a apresentação 1,5 vezes, dá para ouvir. Aí eu fui lá, fiz isso, porque eles falam, a gente ouve acelerado. Nossa, acelerado, será que isso funciona, né? Comecei a testar. Aí, mas não é que funciona, né? Porque eu queria até me ouvir falando, porque se eu dá para acelerar, significa que eu falo muito devagar, né? Mas, bom, histórias à parte, então a gente vai começar os trabalhos pela sessão 3, tá ok? Aqui na sessão 3 nós temos 5 trabalhos. O primeiro deles, a gente vai tentar seguir a ordem aqui, né? Experiência do grupo PET Elétrica, UFPB, com ensino à distância, adaptação do ensino em tempos de pandemia. Miguel, né, que está aqui como coautor, né? Acredito que seja, não estou conseguindo... Isso. Bom dia, Bom dia. Sim, estamos ouvindo. Estou vendo que o Leonardo Machado também já está aqui, que é o último trabalho faltava aqui na sessão 3. Leonardo, a gente está começando invertido, começando pelo grupo 3, tá bom? Eu pergunto se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, se alguém queria fazer uma pergunta. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta aí para esse trabalho que o Miguel é coautor. Fiquem à vontade, vamos
Pessoal, eu vou estar apoiando aqui o professor Flávio, né? Então, bom dia a todos também. Eu sou o professor Maurício, então qualquer coisa que Desculpa, vocês queiram Maurício. falar, não sei problema. Qualquer coisa que vocês queiram falar, vocês podem pedir a palavra pelo chat e assim que possível eu solicito para que abram o microfone, tá? Então, vamos fazer um negócio bem dinâmico, bem bacana aí, para honrar os artigos aí submetidos ao COBEND, tá? Então, a princípio, então, nós estamos com qual trabalho, Flávio? É o 3214, experiência do grupo PET Elétrica da Universidade Federal da Paraíba, né? O ensino à distância, adaptação do ensino em tempos de pandemia. E, Maurício, peço desculpas de não ter passado a palavra para você. Não, sem problemas, é assim mesmo, vamos lá. Caso não tenha alguma pergunta, eu posso ir explanando um pouco o que o artigo trata, até para Isso, caso... Miguel, isso aí, Miguel, você pode falar de uma maneira geral, né, sobre o artigo, e depois a gente vai verificando como é que vai fluindo a conversa, mas é um panorama de uns 5 minutos, assim, rapidinho, tá, Miguel? Pronto. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Miguel Marques, sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba e atualmente eu sou bolsista no Programa de Educação Tutorial PET Elétrica, UFB. Bom, esse artigo que eu estou apresentando hoje foi escrito por mim e mais três pessoas do mesmo grupo, o grupo PET, e sob a orientação do professor Euler. Esse artigo, ele busca fazer uma análise de uma atividade de capacitação acerca de software desenvolvida no mês de maio desse ano. Essa capacitação, ela teve que ser reformulada a modalidade EAD, uma vez que em março de 2020 a Organização Mundial da Saúde caracterizou o cenário atual que a gente está vivendo como um cenário pandêmico. E com isso, ocasionou o distanciamento, fechamento de escolas e o isolamento social como forma de diminuir a transmissão do vírus. Né? Com isso, o Grupo PET Elétrica, por realizar atividades de ensino, pesquisa e extensão, viu que na UFPB muitos outros grupos precisavam de capacitação nessa área de design gráfico. O Grupo PET Elétrica, ele todo ano desenvolve uma revista do grupo sobre as atividades desenvolvidas durante aquele ano. Nesse ano já estamos na 5ª edição, e com isso os outros grupos PET, na UFPB existem 7 grupos, sentiram a necessidade de tentar se capacitar acerca da área de design. Com isso, o Grupo PET, por já ter uma certa experiência na produção de materiais didáticos e científicos, até por fazermos nossa revista todo ano, vemos a oportunidade de trabalhar em conjunto e promover uma atividade de ensino e extensão. Desenvolvemos essa capacitação acerca do software InDesign, Adobe InDesign, que é um software produzido pela Adobe System. Um software, para quem não conhece, é um software para editoração de trabalhos. Ele consegue dar um bom controle sobre as ferramentas de tipografia, sobre editoração eletrônica em si. Você consegue produzir materiais de qualidade para ser impresso ou em formato digital. Bom, esse curso, como eu falei, foi disponibilizado em maio de 2020, atendeu um total de 71 inscritos, dos quais 83% eram da Universidade Federal da Paraíba, a qual grande parte era dos grupos PET, em que a gente tentou atender. E, além dos grupos PET, essa capacitação também auxiliou alunos de outras instituições, em que participantes do Piauí, por exemplo, de Minas Gerais, tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades nessa área de design gráfico. E essa atividade, ela foi muito importante, uma vez que a gente tentou contornar esse prejuízo que o distanciamento e o isolamento social trouxe para o ensino, para o desenvolvimento das atividades do grupo, uma vez que a gente conseguiu trabalhar de forma remota com eles, continuando e diminuindo o prejuízo
continuando com as atividades de ensino e extensão. Bom, no artigo tem alguns resultados, como a avaliação das plataformas utilizadas, das ferramentas de apoio utilizadas. Muitos aqui já devem conhecer, a gente utilizou o Google Classroom, que é uma plataforma que dá suporte ao contato entre aluno e professor por meio da criação de uma turma virtual, e algumas outras ferramentas, como Google Formulários para inscrição, para resolução de dúvidas, o Google Meet para encontros assíncronos, e é basicamente isso. Não sei se consegui ser claro. Ok, Miguel, obrigado pela apresentação breve aí. Para quebrar o gelo aqui, eu já vou colocar uma pergunta, né? Eu observei que, aparentemente, todas as atividades foram realizadas de forma assíncrona, né? Acho que vocês gravaram videoaulas. Queria saber qual foi a carga horária e de que forma que você, se eu não me engano, teve uma atividade final, um trabalho que o pessoal tinha que elaborar, mas vocês chegaram a tentar verificar o nível de aprendizagem do pessoal com esse curso? Isso, muito obrigado. Eu acabei esquecendo de comentar sobre a atividade final. As aulas, como você comentou, foi de forma síncrona. A quantidade de aulas foram 5 aulas gravadas a partir de slides e mostrando como utilizar as ferramentas no próprio software. A carga horária do curso foi por volta de 4 horas, 4 horas contando com o tempo das atividades, né? E a atividade final, ela consistiu em produzir uma revista em que unisse todos os conhecimentos apresentados durante o curso. Essa revista era um tema livre, você escolheria um tema e iria produzir essa revista da forma que você queira, da forma que o aluno queria. E em relação à avaliação, o curso em si, ele foi muito bem avaliado, tanto é que ele impulsionou a realização de novas atividades depois de maio de 2020. Eu tenho alguns dados aqui, eu posso até comentar. Não, eu queria saber da avaliação da aprendizagem em si, Miguel. Assim, vocês chegaram a verificar se as pessoas atingiram os objetivos que vocês, não no plato próprio, né, mas vocês recebiam os trabalhos para verificar se tinha atingido o que vocês esperavam? Bom, de todos os participantes ativos, certo? Tivemos 71 inscritos, porém tem aqueles que não acompanharam o curso, ou por desinteresse, ou por falta de tempo, mas todos os inscritos ativos, eles entregaram as atividades finais, então recebemos revistas muito bem feitas, muito bem trabalhadas, tanto na parte de tipografia, quanto na parte do conteúdo em si. Tivemos uma avaliação muito boa quanto à compreensão do conteúdo ministrado, por ser a primeira experiência do Grupo PET com essa modalidade EAD. A gente tinha muito receio na parte de transferir o conhecimento, na parte de mostrar como aquilo poderia ser feito. Então, com isso, a gente teve uma boa avaliação, parte da compreensão do conteúdo por parte dos alunos, e um feedback também que a gente recebeu era quanto à realização de novas atividades nessa modalidade, em que muitos participantes informaram que, com o curso que a gente ofereceu de design, eles participariam de outros cursos na modalidade EAD. E outro feedback importante também, que é o que a gente buscava com o curso, era auxiliar no desenvolvimento acadêmico e profissional desses alunos participantes, em que também, de todos, a gente teve um feedback muito bom, um feedback de 100%. Acho que está no artigo. Alguém teria alguma pergunta em relação a esse trabalho para o Miguel, aqui no grupo? Na verdade, só temos uma observação do Vinícius, né, que ele só gostaria de parabenizar aí o Miguel pela iniciativa, né, porque ele participa de também um grupo PET, e ele só quer parabenizar, né, e compartilhar aí, dizendo que é muito bacana fazer esse sistema aí, e a troca de conhecimento, ela é de extrema importância, de uma maneira geral, ele está comentando aqui. As perguntas, não. Joia, então, muito obrigado, Miguel. Obrigado aí, Miguel.
Bom, Obrigado. passando para o próximo trabalho. Obrigado, Miguel. Obrigado, Vinícius, pela participação aqui. O próximo trabalho é o 3232, experiência de ensino remoto emergencial na pós-graduação em engenharia. Clarissa e Sheila, se não me engano, as duas estão aqui. Eu pediria, então, para uma das duas fazer uma breve apresentação. Não era bem o formato que o pessoal tinha falado, mas o Maurício autorizou, então a gente está deixando. Na verdade, não é bem uma apresentação, né, professor Flávio, mas mas só uma fala para instigar, Uhum. né, para a gente tentar instigar aí as perguntas, né? Ok. Bom, eu vou apresentar, então. Eu sou a Clarissa Biotto e escrevi esse paper junto com a professora Sheila. Então, a gente quis retratar a nossa experiência, né, durante o ensino de pós-graduação na Engenharia Civil, aqui da UFSCar, né, no PPG-CIV. Então, no início do semestre, a gente tinha começado as aulas normalmente, até que veio a pandemia, suspenderam-se as aulas. Então, a gente teve que fazer esse ensino na modalidade remoto emergencial, né? Então, para começar entrar de cabeça nessa nova forma de ensinar, a gente planejou no início, né, como é que seria, se faria um ensino síncrono, assíncrono, qual ferramenta queria utilizar, né? A gente teve que adaptar um pouco de conteúdo, de exercícios, né, que a gente aplicava presencial, até jogos, assim. Então, nessa etapa, a gente decidiu, como a turma era menor, né, a gente tinha 20 alunos na disciplina de construção enxuta e 10 alunos na disciplina de modelagem BIM 4D para gestão da produção. E eram 3 horas semanais de aula, era um trimestre, são 10 semanas aqui. Então, a gente decidiu utilizar o ensino síncrono, até para ter contato direto com os alunos, né? A gente optou pelo Teams, até porque a UFSCar tem a plataforma, e depois a gente fez essas adaptações do conteúdo, né? E, de fato, o que era para ter sido iniciado em março, a gente acabou iniciando em junho, né? A gente ainda teve esse tempo para se preparar. Então, o Meet, o Microsoft Teams, ele supriu bastante assim, as nossas necessidades, porque ele é bem completo, você consegue criar as equipes, dentro das equipes você já tem a parte de chat, de arquivos, de formulários, você pode ligar outros aplicativos, né? Já deixar os vídeos disponíveis lá dentro. E uma das coisas que a gente deixou disponível foi a avaliação da disciplina no final. Aí, durante a disciplina, a gente usou o Mentimeter para tentar puxar conceitos no início e no fim das aulas, né, sobre o conteúdo. E ao término das disciplinas, quando a gente aplicou esse formulário, perguntando sobre a avaliação da mesma, né? Algumas perguntas foram focadas mesmo na saúde mental dos alunos, né? Como é que eles estavam se sentindo, eles todos retrataram que tinham tido insônia, que estavam mais confusos, que era mais difícil estudar remotamente, porque tinha mais distrações, mas que, de forma geral, eles estavam satisfeitos, assim, com a organização própria deles, e que eles preferiam, nessa enquete, eles disseram que preferiam trabalhar sincronamente, não assíncrona, assim, a grande maioria. Disseram que tinha tudo disponível para estudar, porque também era uma preocupação da gente, se a internet deles era boa, né, se o computador daria conta. E em relação à participação deles, o engajamento deles com a disciplina remota, eles disseram que estava igual ou estava satisfeito,
e que não tiveram muitos problemas para se adaptar, nem o Microsoft Teams. Alguns tiveram no início, mas depois foi tranquilo. E, bom, de uma maneira geral, a gente pediu para eles avaliarem a disciplina, eles deram bom, 4, né? De 1 a 5, eles deram 4. E o que eu achei interessante é que a gente perguntou quais atividades você preferia desenvolver no ensino remoto e no ensino presencial. E a grande maioria falou assim que assistir aulas teóricas eles preferiam fazer remotamente. Mas, e às vezes até apresentar trabalho. Agora, assim, provas, trabalhos em grupos, eles preferiam que fosse tudo desenvolvido presencialmente. Então, essa informação até nos ajuda para pós-pandemia, quando a gente fizer, pode até pensar numa retomada para o ensino híbrido, né, dessa parte teórica, que demanda mais atenção. Então, assim, a gente teve bons feedbacks. E, de uma forma geral, a gente ficou satisfeito, né? Não dá para controlar a parte mental, mas aí o ensino síncrono, pelo menos a gente estava ali com eles toda semana, tinha essa disciplina deles comparecerem à aula, então acho que até ajudou um pouco a diminuir a angústia, assim, durante a pandemia. Perfeito. Clarice, eu tenho perguntas aqui no chat, né? Eu tenho 2 perguntas aqui, uma do professor Itamar Lorenzon, né? E depois da Aline. Então, eu vou fazer as 2 ao mesmo tempo, tá? Então, o Itamar pergunta quais foram os critérios para escolher o Teams, né? E a Aline pergunta, ela gostaria de saber qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram aí, ou os alunos, durante o processo de ensino, né? No sentido de se apropriar do conteúdo, de fato. Bom, se a Sheila quiser também... A Sheila está aí, Sheila? Se você quiser também responder. Oi, pode falar. Então, eu respondo uma, você responde a outra, né? Então, obrigada aí pelas perguntas. Respondendo a primeira aí do professor Itamar, né? Sobre o Teams, na realidade, sim, a UFSCar, né, a Clarissa comentou, em março, né, tivemos a suspensão, aí o calendário foi reajustado na coordenação de curso, né, então a pós-graduação deixou essa autonomia para a gente, e a UFSCar colocou como orientação que a gente usasse o Classroom e o Meet para as reuniões e para o repositório de aula. Só que a gente viu que os dois deixavam separados os conteúdos e as apresentações. Então, a gente optou por usar o Teams, porque o Teams colocava isso no mesmo ambiente, os 2 materiais, tanto o repositório de aula quanto o próprio vídeo que a gente deixou gravado depois, né? Então, a gente não cobrava, assim, que mesmo a aula sendo síncrona, que o estudante tivesse ali, né? Mas aí depois ele poderia estar assistindo a aula que foi feita. E na verdade, eu tinha feito um curso no Escola Virtual do Governo, então falando sobre as ferramentas de comunicação e de trabalho remoto, e o Teams estava aparecendo entre as melhores, e a gente gostou bastante. Estamos usando ele em outras disciplinas também. Obrigada. E só para complementar, aqui na UFSCar, todo o material das aulas já fica no Moodle, né, no AVA. E quando a gente migrou para o Teams, a gente ficou com tudo concentrado, né, no mesmo local, como a Sheila falou. Então, isso facilitou bastante também para os alunos de encontrar conteúdo, exercícios, atividades, arquivos. Então, foi uma plataforma, sim, bem satisfatória mesmo. Respondendo à pergunta, acho que foi da Aline, né, sobre as dificuldades. Então, alguns alunos, até acho que a gente sabe, por ter uma faixa etária maior, eu acho que eles no início tiveram um pouco de dificuldade de até apresentar, compartilhar a tela,
apresentar o trabalho deles, né? Mas, assim, foi uma dificuldade inicial, assim. Os alunos mais jovens, eles já dominaram a ferramenta, assim, não tiveram essa dificuldade. Mas em relação ao ensino, bom, como a disciplina acabou sendo... As disciplinas, a gente usou avaliação tradicional, né, por trabalho e exercícios. Então, eles fizeram as entregas, apresentavam compartilhando tela em grupos. Então, todos passaram na disciplina de 4D e na construção enxuta, assim, não teve... Achei que nada foi prejudicado. Só alguns exercícios que tiveram que ser adaptados, no caso da disciplina de 4D, que a gente aplicava linha de balanço, fazia exercício com linha de balanço presencial, né? Pintando a linha de balanço no papel. Aí eles foram fazer no Excel, né? Pintando no Excel, e eu senti que ficou um pouco assim, eu não vi o aprendizado deles, caso tivesse sido em grupo presencial. Mas eles aprenderam conceitos, tanto é que no trabalho que avaliava essa aplicação da linha de balanço, eles se saíram muito bem. Então, eu acredito que não tenha sido prejudicado o ensino, assim, o aprendizado do conteúdo, não. Perfeito, Clarissa. Nós temos aqui uma mensagem também do Vitor, né? A Aline agradeceu, tá? O Vitor, na verdade, Vitor, ele perguntou se tiver algum critério para a escolha do Teams, né? Então, já foi respondido. Os sistemas da universidade não funcionam a contento, ele perguntou, porque deve estar falando do ambiente de aprendizagem virtual, né? Não sei, o sistema que vocês possuem, o AVA, né? Não sei se o AVA da universidade não tem esse repositório de materiais e tal. Então, talvez essa é a confusão que foi gerada aí. Não, então, posso completar a outra resposta que a Clarissa falou e já respondo. Por favor, Sheila, por favor. Completa depois. Então, sobre as dificuldades, né, da disciplina, né, a Clarissa comentou que tínhamos muitos alunos mais velhos, a gente também tinha muitos alunos novos, então eu senti um pouco de diferença nisso também. Os mais velhos, um dos trabalhos, ele exigia que a gente tivesse uma pesquisa de campo na disciplina, então ele tinha que entrevistar uma construtora, agentes, participantes, que já era um trabalho que a gente tinha já anterior, mas que com a pandemia, esse trabalho, em vez de fazer a visita, ele pôde ser realizado à distância. Uma das vantagens é que a construção civil aqui no estado de São Paulo, e acredito que em grande parte do país, ela foi decretada como setor econômico emergencial, então não precisou parar. Mas os alunos novos, mais novos, que aqueles que vieram diretamente da graduação para cá, tiveram mais dificuldade em encontrar empresa parceira. Então, porque a gente também faz essa busca aí. Em relação aos sistemas, o que acontece? O Moodle, o AVA, ele é obrigatório por graduação. A gente usou na pós-graduação, então ele não é obrigatório, a gente tem usado como opção aí, a gente tem usado bastante. Só que com a pandemia, né, então a gente procurou, acho que o ensino remoto emergencial, a gente procurou alguma coisa que fosse mais completa, que tivesse todas as estratégias junto aí. Então, o Teams apresentou, inclusive, a questão do vídeo, que a gente até coloca lá. A gente criou um canal só dos vídeos, que é mais fácil de achar. Agora, na graduação, e o Flávio pode corroborar com isso aí, o AVA não está aguentando. Então, acho que foi uma sacada boa ter usado o Teams, porque eu estou ainda usando o Teams para, na graduação, fazer a comunicação com os alunos. Então, as reuniões que eu estou tendo, síncrona também na graduação com o Teams. E aí, uma dica, Vitor, que os próprios alunos me deram. No Teams, você pode abaixar o aplicativo e no Teams você pode usar também o web. Então, o que eles falaram para mim é que eu tenho comprovado isso. No web tem funcionado melhor.
Então, tem dado menos queda, né? Menos interrupções. Então, acho que é isso. Obrigada. Perfeito. Oi. Obrigado. Bom, pessoal, brigadão pelas perguntas e pelas respostas aí. Eu estou preocupado um pouquinho com o tempo, né? Então, vamos passar para o próximo trabalho. Se vocês tiverem mais questões, por favor, postem no chat. Eu tenho para a Clarice, depois eu coloco aqui também, né? É a imagem do fundo, eu acho que eu decido, não sei. Acertei? Então tá bom. Passando para o próximo trabalho, 3247, aplicando a cultura maker no cenário de isolamento social, é o Vinícius, né, que está aqui, né? Vinícius, sendo um pouco chato, que minha função aqui é um pouco ser chato também, você pode fazer uma breve explanação sobre o trabalho, por favor? Certeza. Primeiramente, bom dia a todos. O artigo que eu escrevi juntamente com mais 2 alunos e 3 professores orientadores, na verdade contempla muito mais pessoas, né? Nós somos 15 ao todo, mais os 3 professores, porque nós somos um projeto que estamos desenvolvido no nosso campus, que busca levar a cultura maker buscava, né, inicialmente para as escolas públicas de Leopoldina, mas devido aí à pandemia nós tivemos que nos adaptarmos. Aí, primeiro, nós fizemos várias reuniões para decidir se a gente iria continuar ou não. Acabamos decidindo por continuar. Em seguida, nós fizemos as reuniões inicialmente pelo Google Meet, em seguida pelo Teams, quando a nossa universidade decidiu usar ele nas atividades à distância. Acho que foi mutado. Dá para mudar? Desculpa. Agora sim. Depois para divulgar no formato virtual, nós fizemos 2 lives no nosso Instagram, onde atingimos um público aí de 50 pessoas, aproximadamente, em cada live. E para divulgar a Cultura Maker, nós decidimos a administração de 3 cursos, que era o Meet App Inventor, que é uma placa de desenvolvimento de aplicativos Android, o Arduino, que é uma placa de prototipagem eletrônica, e devido aí ao cenário de isolamento social, nós criamos o Maker em Casa, que a gente busca desenvolver projetos com materiais comumente encontrados em casa. Aí nós abrimos 5 turmas de cursos, 2 para Arduino, 2 para o Meet App Inventor e 1 para o Maker em Casa. E nós tivemos a realização de 6 aulas de 1 hora cada, ministrando conteúdo síncrono, onde a gente gravava as aulas para posteriormente disponibilizar para os alunos. Nós confeccionamos também um material e, em seguida, nós enviávamos para os alunos. Cada aula nós pedimos um parecer não obrigatório, como forma de feedback, onde eles poderiam enviar para o WhatsApp da forma que quisessem, escrito, por áudio, vídeo. E na última aula nós destinávamos a uma oficina de ideação, para estimular o conhecimento e a prática do que foi aprendido, onde eles eram os autores do conhecimento e nós, tutores, só guiávamos eles, trabalhando aí com toda a questão de ideia. Para essa oficina de ideação nós utilizamos a plataforma Trello, onde nós fixamos alguns quadros lá e os próprios alunos iam preenchendo de acordo com o tópico que estava, definição da ideia, definição da metodologia, materiais e tudo mais. E no final, que aconteceu no final do mês de outubro, nós realizamos uma competição entre as equipes nas categorias projeto, protótipo, produto e ideia, e onde eles puderam apresentar o que foi desenvolvido no decorrer aí dos nossos 6 encontros. De forma bem resumida é isso. Agradeço a oportunidade. Perfeito, Vinícius. Bom, o Maurício postou aqui, se alguém gostaria de enviar alguma pergunta, né? Enquanto o pessoal está pensando aí, eu tenho vários. Nossa, fiquei muito curioso em relação a esse trabalho de vocês, né?
porque adaptar algo que é meio hands-on para algo remoto não é algo trivial, né? E aí eu fiquei pensando, né, porque inicialmente vocês atingiam, por meio de palestras, um grupo bem grande, vocês falam em algo em torno de 500 pessoas, depois vão para um grupo menor, né, que é nesses cursos, né? Que critério que vocês usaram? Porque, assim, imagino que muita gente gostaria de fazer esses cursos. Que critério vocês usaram para selecionar essas pessoas para poder fazer o curso? Deve ter alguma limitação, vamos dizer assim. Então, nós, inicialmente, quando era presencial, nós fizemos palestras em várias escolas e atingimos um público aproximado de 500, como o senhor falou. Aí, no formato presencial, nós estávamos limitados ao espaço físico dos laboratórios do nosso campus. Aí, no formato online, nós limitamos para 10 participantes, aproximadamente, cada turma, para ter essa afinidade do contato entre o tutor e o aluno. Então, nosso primeiro filtro foi com relação a aqueles que eram matriculados, que eram de escola de ensino médio e ensino fundamental, que inicialmente era o nosso público-alvo. E, posteriormente, nós, caso sobrasse vagas, nós filtrávamos por ordem de inscrição mesmo. E vamos ver se tem alguma pergunta, Maurício? Acho que não, né? Eu vou fazer uma segunda, então, né? Eu adoro essas atividades muito mais mão na massa mesmo, né? Não que não tenha que ter fundamento, acho que tem que ter um fundamento para eles entenderem, né? E, assim, pensando na experiência que vocês tiveram agora, de que forma vocês fariam uma reoferta, um aprimoramento, já pensaram em algo assim? Com certeza, nós já tivemos alguns feedbacks negativos, digamos assim, mas de aprendizado, porque nós fizemos a divisão em 2 períodos. Nós fizemos as primeiras turmas, com 6 aulas em 2 meses aí, e depois nós reofertamos para novas turmas. E só depois realizar a nossa competição. Então, acabou que a primeira turma perdeu um pouco do engajamento, deu uma esfriada e acabou não sendo tão adepta quanto a segunda turma. Então, isso aí já ficou como aprendizagem. E agora, no próximo ano, nós vamos retomar o projeto e esperamos aí engajar novos alunos, colocar de fato a mão na massa e esperar voltar presencialmente lá no nosso campus. Tem uma pergunta da Adriana aqui, Vinícius. A Adriana fez uma pergunta no chat, né, sobre o uso de materiais comuns para a atividade, né, tal como o feedback, né, esse feedback que vocês recebem, é por algum sistema, né, que você acabou de citar, que tem positivos, negativos, e sempre isso é bom para os dois lados, né? Como é que vocês gerenciam esses feedbacks? Então, qual feedback, né? Aqui, desculpa. Qual feedback? É isso aí, verdade. Que tipo de feedback vocês tiveram? Então, nosso feedback nós recebíamos pelo WhatsApp dos alunos. Nós discutimos em reunião mesmo. A gente armazenava tudo num Docs e depois nas nossas reuniões nós discutíamos. Não entendi muito bem a pergunta. Então, assim, a gente usar um é bem sofisticado, né? Arduino e tal, e o outro é usar coisa de casa, sei lá, produtos de reciclagem. Como é que os alunos veem isso? Então, o Arduino, nós utilizamos o Autodesk, que é um simulador virtual do Arduino, e o Meet App Inventor já é bem virtual mesmo, né? Que é programação e tudo mais. E o Maker em Casa, que nós utilizávamos materiais caseiros, a gente sempre fazia uma listinha uma semana antes, enviava para eles, e
no começo a gente estava até atrasando um pouco, aí nós recebemos uns feedbacks para melhorar isso e poder enviar com maior antecedência, a gente fala que é material caseiro, mas às vezes você tem que adquirir alguma coisa, igual uma lupa que não é sempre que você tem em casa, ou um fio, algo do gênero, mas nós buscávamos sempre usar o mais simples possível e buscando sempre transmitir o conhecimento. Tá joia, Vinícius. Obrigado, então. Parabéns pelo trabalho. Pessoal, obrigado pelas perguntas aí, né? Vamos passar para o próximo agora. Se a gente tiver mais perguntas, por favor, coloque no chat do Vinícius, tá? O próximo trabalho é o 3276, Experimento Educacional Mediado por Tecnologia LibreOffice, Calc, sem frescura. Aline, né? Está aqui, né? Estou sim. Então, Aline, uma breve explanação sobre o trabalho, por favor. Uhum. Então, bom dia a todos, né? Eu sou a Aline, uma das autoras do trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido pela instituição Cefet e eu vou falar um pouquinho, ele iniciou bem no início da pandemia. Então, para vocês entenderem, eu sou estudante do Cefet de Belo Horizonte e professora no Cefet de Curvelo. Aqui no Cefet, eu estou na cidade de Curvelo, e aqui no Cefet, uma das disciplinas que eu leciono é informática aplicada à engenharia, né? Eu estou no departamento de engenharia civil. E essa disciplina eu ensino para os alunos um pouquinho sobre planilha eletrônica. A gente aprende até 40 horas de planilha. É uma disciplina que presencial eles gostavam muito. Eu sou professora temporária aqui. Nas férias eu cheguei a dar para eles também. E quando houve a pandemia que fechou as instituições, não tinha previsão de ensino remoto nem nada, alguns alunos me procuraram, falaram, professor, você podia dar uma aula para a gente, um curso para a gente sobre planilhas? E eu fiquei com isso na cabeça, falei, gente, como que eu vou fazer? Porque eu nem sei qual plataforma que eu posso dar para eles aprenderem. E nesse meio termo, eu comecei a pesquisar, cheguei a fazer curso de OBS Studio, que é um software para aprender a gravar aulas e tudo, e coincidiu com o Cefet propor um ensino, um projeto, né? E o professor do Instituto podia participar, eu entrei em contato com uma amiga, que é a Luciana, que faz parte do artigo, e ela falou, Lu, vamos experimentar? Vamos fazer um curso para o pessoal? E aí a gente pensou, falou, poxa, como que nós vamos fazer? Porque planilha é prático, nós temos alunos que estão na cidade, temos alunos que estão no interior. Então, a gente fez um curso, nós abrimos esse curso tanto para os alunos como para a comunidade toda, quem quisesse fazer. E aí nós pensamos, olha, a gente tem que pensar numa forma de poder levar esse conhecimento para os tipos de aluno. A gente sabe que a gente tem aquelas pessoas que precisam de ter o contato ali, de conversar, de interagir para aprender, aquelas pessoas que gostam de ler, de ter um material, e aquelas que, né, gostam de pôr a mão na massa. Então, nós fizemos um material onde a gente tentou colocar um pouquinho de tudo. Então, duas vezes na semana, uma aula era assíncrona, era gravada, e a outra era live, né? Então, eu apresentava, dando curso, a Luciana me ajudava também, dando toda assistência, e a Vitória também me ajudando a preparar o material, e aí nós conseguimos interagir com esse pessoal. Cada aula, eles tinham uma atividade para desenvolver. Então, no final do curso, eles tinham que criar um painel de controle, um dashboard, e a gente sempre levava para eles planilhas muito grandes para aprender a formatar, a analisar aqueles dados, a buscar informações que são importantes, e toda aula ia aprendendo um pouquinho mais para, no final, criar esse painel.
Foi interessante, nós tivemos experiências de alunos que usavam o celular para assistir a aula, alunos que usavam o computador, alunos que já usavam, faziam a aula e aplicavam no trabalho deles. Então, foi uma experiência legal. Muito bem, Aline. Obrigado pela apresentação. Aqui, posso falar aqui, Maurício? Então, a Mar mandou uma pergunta: como era a interação com os alunos, como tiravam as dúvidas? Nós fizemos o seguinte, nós tínhamos um grupo quando cada aluno que fez a inscrição, nós enviávamos para eles um e-mail, nesse e-mail tinha um link para um grupo de WhatsApp, e as aulas, tanto as aulas gravadas quanto as lives, a gente postava no YouTube. A princípio, estava privado, eles que tinham acesso. Nós enviávamos os materiais por e-mail, então sempre antes da aula já tinha todo o material. Algumas dúvidas que eles passavam de atividades que eles construíam, eles falavam por e-mail e pelo grupo de WhatsApp. Então, o canal que nós tínhamos de comunicação era em tempo real nas lives, eram por e-mail e era no grupo de WhatsApp. Ok. Não temos mais nenhuma pergunta aqui postada, mas eu tenho uma pergunta aqui, né? Eu vi a questão do feedback, né, da avaliação do curso, e eu notei que cerca de 1/3 só dos participantes responderam o questionário, né? Isso, de certa forma, dá uma mascarada nas respostas, porque normalmente quem responde ou está muito raivoso ou está muito contente, né? A gente perde um pouco desse feedback, como foi falado no trabalho anterior, né? Acho que, assim, feedbacks positivos e negativos são bons, porque a gente pode melhorar a nossa prática, né? De que forma que vocês conseguiriam melhorar o nível de participação no feedback? Flávio, nós tivemos uma dificuldade na questão do questionário, porque esse curso ele pegou ali o mês de junho e julho, né? Então, quando a gente estava finalizando o curso, foi quando iniciou o ensino remoto. E aí, como tinham funcionários do Cefet, professores, eles mesmos questionaram o professor, o volume de tarefa aumentou e a gente, né, não conseguiu finalizar. Então, o feedback que eu tinha, embora mesmo tendo aquele pequeno questionário, era vendo o trabalho deles. E uma coisa que eu achei interessante, porque depois eu disponibilizei o curso público, e esse curso, os alunos começaram a participar, mesmo sem um projeto, durante o ensino remoto, outros alunos foram tendo conhecimento do curso e foram participando e começaram a me enviar e-mail falando do curso, falando, né, do conteúdo. Então, assim, para mim, eu acho que o fato do curso não ter parado ali, né, e ter virado aí um curso de complemento para eles, já foi positivo, sabe? Sem dúvida, acho que isso mostra que teve um alcance maior até do que limitado ao evento em si do curso, né? Isso. Bom, não temos mais nenhuma pergunta. Eu agradeço ao Tamar pela pergunta, a Aline pela apresentação, pelas respostas, né? Obrigada a todos pela oportunidade. Eu vou passar para o próximo trabalho, tá certo? Obrigado. Então, o último trabalho da sessão do bloco 3, para quem chegou agora, a gente inverteu um pouquinho a sequência, a gente começou pelo bloco 3, que tinha um conjunto completo dos autores, tá? Então, análise das mudanças na disciplina TPG-EC da IPUSP, sustentabilidade no ambiente construído devido ao isolamento social causado pelo coronavírus. O autor é o Leonardo Machado, que está aqui, né? Leonardo, se você puder fazer uma breve explanação, então, sobre o trabalho. Leonardo, você consegue me ouvir? Nós não estamos te ouvindo, Leonardo. Não sei se você está nos ouvindo pelo chat, né? Senão eu aconselho você a sair e voltar para a sala novamente. O microfone aparentemente está desligado, né? Mas acho que está...
Ele pode... Qualquer coisa, Leonardo, canto inferior esquerdo, você tem lá o microfone para ativar e a câmera ao lado. Oi, bom dia. Perfeito, agora sim. Bem, gente, desculpa aí a demora, estava impossibilitado de ligar aqui o microfone no momento. Então, Leonardo, você consegue... Você consegue passar para a gente a mensagem aí do trabalho de vocês, a mensagem central do trabalho aí? Acho que o sinal está meio ruim, né? Sim, passo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Leonardo Machado, sou estudante do mestrado em Construção Civil na Escola Politécnica da USP. O meu trabalho, ele teve como objetivo... Vocês não estão me ouvindo? Está cortando um pouquinho, mas está indo... Sim, aqui tem um enorme delay, Leonardo, então a gente vai pedir para te falar a mensagem geral e depois acompanhar as mensagens Tá me ouvindo? E perguntas pelo chat. Tá? Fábio? Beleza. Tá. Bom, eu sou Leonardo, eu sou estudante de mestrado na Escola Politécnica da USP, em Construção Civil. O meu trabalho, ele visou avaliar uma disciplina da pós-graduação, que é a disciplina de sustentabilidade na construção. E essa disciplina, ela é oferecida no programa de pós-graduação em Engenharia Civil, que contempla tanto mestrandos quanto doutorandos. É uma disciplina que ela tem mais ou menos de 12 a 13 alunos e ocorre no primeiro semestre. O que acontece é que essa disciplina ela teve início esse ano e ela foi interrompida pelo isolamento social. Então, teve uma transição, tiveram 3 aulas presenciais e foi decretado o isolamento. Então, depois de 6 aulas, conversando com os professores, achamos interessante que fizéssemos uma avaliação de como estava sendo essa mudança durante a disciplina, para que tivéssemos o feedback dos alunos e pudéssemos fazer qualquer tipo de intervenção. Então, o meu trabalho ele acabou avaliando como os alunos e os professores perceberam essa mudança, como eles se sentiram com essa transição do ensino presencial para o ensino à distância no âmbito da pós-graduação, né, para mestrandos e doutorandos. Então, a disciplina, de maneira geral, ela tinha um caráter de utilizar o debate e o diálogo, análise de dados, interpretações de texto para a construção do conhecimento. Existia pouca parte expositiva do professor, né, nas disciplinas e mais participação ativa dos alunos com aulas invertidas com textos. Então, o aluno ele era sempre convidado a ler um artigo durante a semana, 1 ou mais artigos, né, 2, 3, e fazer análises críticas durante a aula, na aula seguinte. Fazer resumos, apresentações, sínteses por escrito, e para fortalecer e desenvolver o conhecimento na disciplina. Essa disciplina, de maneira geral, era feita, a proposta era que o conhecimento fosse construído a partir da participação do aluno, como aluno protagonista, foi identificado que não houve tantas mudanças quando foi transformado para o ensino à distância, uma vez que o aluno continuava sendo obrigado, né, convidado a interagir. Então, todas as aulas, mesmo à distância, o aluno tinha que mostrar participação, análise crítica,
fazer as suas ponderações sobre os conteúdos da aula anterior, retirar dúvidas. Então, durante a avaliação, que foi o objetivo deste artigo, foi identificado que manteve-se para esse caráter de disciplina com participação, que não teve tantas alterações no aproveitamento dos alunos e dos professores. Entretanto, foi unânime que a carga de trabalho aumentou e que as aulas ficaram mais cansativas para o mesmo tempo. Então, o mesmo período de atividades que era proposto para fazer em sala de aula presencial acabou ficando mais cansativo e demandando mais energia dos alunos. Isso talvez possa ser por vários motivos, né? Questões psicológicas, questões de adaptar o ambiente de casa, entre outros fatores. A maioria dos estudantes também relatou que teve uma certa dificuldade de concentração e na produtividade. Então, os alunos foram muito menos produtivos para essa disciplina em específico e trabalharam mais, cansaram mais. Entretanto, no fim num panorama geral, o aproveitamento continuou sendo bom. Essa foi a conclusão, tanto para os alunos quanto para os professores. Ok, Leonardo. A gente está tendo algumas falhas na comunicação, no sinal, e um delay muito grande, né? Então, eu estava pensando com o Maurício no chat aqui, privado, eu postei uma pergunta, porque eu vi que no trabalho, um ponto, vamos dizer assim, que ficou, que me chamou a atenção, que nas discussões houve uma redução dessa participação, e ela fazia parte da avaliação. Então, eu coloquei uma pergunta no chat, não sei se você conseguiu ver aí, que tem algumas estratégias mais interativas, que você meio que força os participantes, né? Se puder me indicar se isso ajudaria ou não. Na verdade, eu acho, Flávio, que a gente está tendo uma demora muito grande aí na resposta e um problema com o contato do Leandro, né? Então, deixamos aqui a pergunta para ele. Eu acho que nós vamos ter que seguir, tá, Flávio? Não sei o que você acha. Você que define. Sim. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou postar a pergunta para ele no chat lá fora, na sala, né? E depois ele responde, tá? Você pode escrever para ele, por favor, isso? Que depois Sim. eu já passo para outra sessão aqui. Obrigado. Então, pessoal, a gente está com um pouco de problema de comunicação ali com o Leonardo, né? Então, nós estamos fazendo a sessão meio de trás para frente. Pelo que eu percebi, o bloco 2 está com mais autores aqui. Então, no primeiro trabalho aqui, a Adriana, a Paula, depois a Paula. O terceiro trabalho, o José Matheus e a Fernanda estão aqui. E o último trabalho que eu não consegui identificar, a viabilidade do Google Meet em aulas remotas, se tem algum autor aqui. Tiago, Rafael, Abraão, Antônio César e Daniel. Ninguém se manifestou. Bom, então vamos começar por esses 3 primeiros aqui. Então, o primeiro trabalho é o 3162, o Programa de Tutoria no Ensino Não Presencial Emergencial de Graduação na Universidade Federal de São Carlos. A autora presente é a Adriana, né? Adriana, você poderia
fazer uma breve explanação sobre esse trabalho, por favor? Bom dia a todos. Sim, devo lhe avisar que começou uma obra aqui hoje de manhã, um batuque danado, e não parou, estão quebrando alguma coisa. Vou ser breve para evitar sempre temos isso. Obrigada. Mais um autor, né, é também o próprio professor Flávio Watanabe, né, do nosso trabalho. O nosso trabalho trata do Programa de Apoio Acadêmico aos Estudantes de Graduação da Universidade Federal de São Carlos, e eu e o professor Flávio, né, somos os responsáveis pelo programa, né, academicamente falando, né. Então, nós escrevemos esse trabalho porque neste ano tão peculiar, né, nós tivemos esse desafio grande. O programa, resumidamente, né, é um programa que nos traz muita alegria, nós temos bastante carinho por ele nasceu em 2017, derivado de vários outros programas de tutoria que já existiram antes na UFSCar, programas que, em diferentes formatos e condições, buscavam dar algum tipo de apoio acadêmico aos estudantes. Mas nós diferenciamos bastante esse programa, que nasceu em 2017, né, presencialmente, nos aspectos, né, de como dar esse apoio. Então, de forma bastante simples, né, nós sustentamos o programa em alguns pilares que nós consideramos primordiais para que ele tivesse sucesso. Esses pilares seriam, basicamente, né, valorizar o trabalho do tutor, um tutor bem selecionado, um tutor que fosse remunerado de forma equivalente a um bolsista de iniciação científica, como a valorização do talento didático e dessa experiência, né, por parte dos alunos com melhor desempenho acadêmico, né, alunos de graduação também, alunos supervisionados, né, por professores das áreas. Nós concentramos, né, essas atividades, esses tutores, nos 4 campi da UFSCar, especificamente, né, voltados para os alunos ingressantes, disciplinas fundamentais dos alunos ingressantes de todas as áreas. É claro que o nosso número de tutor é aquém do que a gente ainda gostaria, a limitação é sempre o recurso, né, mas a gente tem aí girado em torno de 80 a 90 tutores por ano, né, durante todo o ano, nos 4 campi. Esses tutores são capacitados, né, e essa capacitação não é uma capacitação técnica nos seus conteúdos, né, é uma capacitação no sentido de imersão na ideia de dar um apoio acadêmico, trazendo o seu aluno tutorado, né, para um papel ativo no seu processo de ensino-aprendizagem. O tutor está ali como facilitador, como mediador, até como uma pessoa que ajuda o aluno a se encontrar, a aprender, estudar e, obviamente, tira suas dúvidas técnicas, que a prova está aí, né? O aluno precisa de ajuda, né? Então, esse é o formato, né? O programa foi inspirado na tutoria da Universidade Federal de Viçosa, consolidada há mais de 20 anos, né? E que foi pensada e criada pelo professor Dr. Per Christian Braten, né, daquela universidade, e, enfim, o programa veio crescendo, veio se corrigindo, né, veio amadurecendo e conseguindo muitos bons resultados. Nós colocamos 3 tipos, né, de modalidade inicialmente nos atendimentos dos tutores, que são atendimentos em grupos. O objetivo da tutoria é que o tutor seja um líder do grupo de estudo, e um grupo fixo, primordialmente, se assim se conseguir fazer, né? Então, esse grupo, né, estuda junto com o tutor o semestre inteiro, se assim o quiser, né? E o tutor vai se organizando e liderando esse estudo. A gente chama isso de tutoria de acompanhamento, que é exatamente o nosso maior objetivo, né? Mas nós temos também a tutoria livre, que é o aluno que não se ingressa num grupo e fica fixo semanalmente nesses atendimentos de 2 horas, mas ele pode ir lá e tirar uma dúvida e, quem sabe, ele vai aderir para um acompanhamento se ele precisar, né?
E no início nós tínhamos uma chamada tutoria de nivelamento, que era para abordar uns conceitos do ensino médio que, porventura, o aluno precisasse. Ela não teve muito boa adesão, talvez até pelo excesso de atividade dos alunos, né? E a gente, no segundo ano, a gente sucumbiu e colocou essa recuperação, né? Meio que embutida nas próprias sessões de tutoria, Bom, a tutoria veio amadurecendo, crescendo, e chegamos nesse ano, aonde uma das coisas mais importantes, que era estar fisicamente no grupo estudando, não podia mais acontecer, né? Ela precisou passar para um apoio acadêmico não presencial, como é o formato da UFSCar nessas condições. E aí nós fizemos esse trabalho adaptando, né, primando por esses pilares, capacitamos os nossos tutores com ferramentas básicas para que eles pudessem ajudar os alunos, né, dar o apoio acadêmico, colocamos as condições para os alunos, né, encontrarem essas tutorias no formato remoto, né, as salas, as fichas de presença, porque nós controlamos a frequência dos alunos, né, tudo virtualmente, a gente tem estagiário para fazer essas fichas de controle, né, de todos os tutores. Então, e assim, né, com base também, né, nos próprios levantamentos que a UFSCar fez das condições de acesso à internet, dos tutores, dos alunos, dos professores, né, à internet, condições de acesso, condições de ambiente de trabalho, nós fizemos uma proposta para que a tutoria atendesse não presencialmente, em formatos também de estudos em grupo, temos também a tutoria livre, em salas do Google Meet, basicamente funciona. Os tutores vão atendendo os seus alunos que vão entrando nesses grupos, né, vão registrando em forms do Google as presenças, né, e assim a tutoria vem acontecendo desde agosto, né, dando apoio, não deixando o apoio acadêmico aos estudantes num momento tão delicado, tão importante para eles. Inicialmente, nós tivemos algumas dificuldades de adesão, né, os alunos acho que ficaram um pouco perdidos, né, como ia funcionar, mas a gente conseguiu corrigir um pouco disso, e os feedbacks que a gente tem recebido é que ela vem funcionando, né, as ferramentas estão funcionando, os alunos têm buscado os apoios acadêmicos, em números, né, e acessos, um pouquinho abaixo do que seria o presencial, né, mas com feedbacks de que, ok, está correndo bem, está dando certo, temos alguns pontos positivos, alguns tutores que nos dão feedbacks de que algumas atividades e atendimentos devem se manter de forma híbrida posteriormente, né? Então, acho que o nosso desafio, né, ele está sendo cumprido, é mais uma etapa de amadurecimento desse programa, né, que nós continuamos lutando e vamos torcendo que ele se mantenha e ele cresça e que ele cumpra a sua missão, que é dar o apoio acadêmico a estudantes, né, e cujo objetivo maior é que o estudante, por falta desse apoio, né, por um impacto muito grande nos primeiros anos de graduação, não venha a evadir da universidade ou a engrossar os números de retenção em disciplinas básicas e muito importantes para a sua formação. Então, isso é um relato básico do nosso programa. Obrigado, Adriana. Bom, eu sou suspeitíssimo, vocês perceberam, né? para parabenizar, mas temos aqui um comentário da Sheila, vamos ver. Parabéns, Adriana e Flávio, vocês perceberam alguma diferença no processo de engajamento de estudantes ou tutores de diferentes áreas de conhecimento? Vamos por partes, tá? Ainda o semestre não acabou, e no final, a gente, presencialmente ou na forma remota, a gente sempre colhe relatórios de ambos, tutores e tutorados, né? Mas a gente percebe, assim, a gente consegue uma seleção incrível de tutores, alunos fantásticos, né? Alunos não só pelo desempenho acadêmico, mas eles acolhem a proposta da tutoria com um amor, com uma garra que é incrível, são fantásticos. Então, assim,
eu acho que o engajamento foi até maior, porque o desafio ficou maior, mas, assim, ano após ano, a gente vê que a gente consegue tutores que compram a nossa ideia e vão lá para sessões de tutoria dispostos realmente a fazer a diferença para os seus colegas. E eu acho que não tem sido diferente no ensino não presencial. Quanto aos alunos, a gente percebe uma flutuação em algumas áreas, né, algumas que tiveram uma procura maior até, né, do que no presencial, e outras que deu uma desequilibrada. Mas é muito difícil a gente avaliar uma questão a gente tem número de ofertas de vagas menor, então a gente também tem esse fator que vai somar aí na procura, pelo menos pela tutoria. Então, a gente tem menos alunos fazendo algumas disciplinas do que normalmente faria, mas a gente vê que eu ainda não tenho os números, por exemplo, né, de quantos grupos de estudo fixo se mantiveram, e geralmente se forma esse grupo fixo no início do semestre, ele vai bem até o final, e a grande maioria, um aluno puxa o outro, e esse grupo se resolve. É um efeito quase que natural, né? As pessoas simplesmente decidem que vão estudar e estudam, e daí não tem como o resultado ser ruim, né? Então, mas assim, ao final do semestre nós teremos esse feedback mais bem construído. A gente tem alguns relatos dos alunos que não estão dando conta, né, do ensino não presencial, e a primeira coisa que eles abandonam é realmente a tutoria, porque é uma coisa a menos para ficar na frente do computador, embora a gente não poderia contabilizar dessa forma, né, a menos, né, ou no caso aqui o menos é mais, né, seria o menos tempo, né, que ele estaria em atividades online, porém é mais tempo que ele tem que dedicar para sanar suas dúvidas e questões, mas é complicado. Algumas tutorias, pode falar. É que a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Minha sugestão, se você puder responder no chat, desculpa, tá? Te cortar. E se puder responder ali no chat para Sheila. E também eu tenho várias perguntas, mas assim, para todos eu tenho, e eu vou postar lá fora na sala principal também. Tá ok? Queria te agradecer pela participação, pela apresentação, a Sheila pelas perguntas, tá ok? A gente precisa passar para o próximo aqui. Então, como eu disse, eu sou o cara do papel chato aqui, então desculpe. Não, imagina, eu que agradeço, gente, obrigada. Eu também, tá? Me culpa também, tá, Flávio? Me culpa aí que eu tô falando do Flávio. Flávio, vamos lá, Flávio, vamos lá. Não, tranquilo, acho que todo mundo... Espero, né? Espero que as pessoas entendam que a gente tem um teto, né? Então, o próximo trabalho, né, ensino de engenharia na modalidade remota, adaptação da disciplina de saneamento básico e ambiental 1. A Paula Nobre de Andrade está aqui, né? Paula, então, como eu já falei várias vezes, nosso tempo está um pouquinho apertado. Quando eu falo breve, né, então eu vou reforçar esse breve em letras maiúsculas. Tento fazer uma breve explanação, centrando um pouco mais o foco o objetivo do trabalho, tá? Por favor. Não estamos escutando ainda. Para nós aqui está habilitado o som e imagem, mas nós não estamos te ouvindo, Paulo. Tá, perfeito. Vou aguardar um minutinho, então, gente. Já pensando aqui nos próximos, né? O último trabalho que é viabilidade, antes desse tem mais um, né? Mas viabilidade do Google Meet em aulas remotas, tem algum autor aqui? Autora? Tiago, Bezerra, Rafael Souza, Abraão, Antônio César e Daniel. Na verdade, não. Agora eu tô me ouvindo? Opa, agora sim. Agora sim. Show! Pronto, gente, bom dia, né? Vou aqui ser bem rápida mesmo. Eu sou a professora Paula,
Eu sou engenheira civil e sou professora do Centro Universitário Cristos, né, a Unicristos, que é uma instituição privada, ensino privado aqui de Fortaleza. E eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o que foi esse trabalho, né? Esse trabalho é um relato pessoal, realmente, da minha disciplina de saneamento básico 1, né, para o curso de engenharia civil do semestre de 2020.1, que foi o nosso primeiro semestre da pandemia. Lá na Unicristos, a gente já vinha discutindo há um bom tempo, né, sobre as novas DCMs, assim que foi lançado no Convênio de 2019 ainda, a gente já começou a se reunir e eu fui a professora escolhida, na verdade, lá, para fazer esse apanhado do compilado das novas DCMs e sair aplicando aos pouquinhos, né, distribuindo nas nossas metodologias. Então, eu estava exatamente estudando essa parte de modalidade à distância quando estourou a pandemia, né, do coronavírus, e aí a gente teve que parar repentinamente, e lá na Unicristos a gente não teve tempo de parar e se adaptar, a gente foi se adaptando no decorrer, né, a gente teve o decreto estadual no dia 16 de março, no dia 19 a gente já estava iniciando as atividades de forma remota, né, com o Google Meet liberando, os acessos institucionais, aquela correria toda foi uma transição bem brusca, tanto para a coordenação, alunos e professores. E aí a gente fez uso de algumas metodologias, né, que nós já éramos habituados, como o Moodle, por exemplo, a plataforma Moodle, que é uma plataforma de ensino à distância, que na engenharia da Unicristos a gente já utilizava há muitos anos, por questões de organização mesmo. Então, sempre nós, como professores, terminávamos uma aula, a gente ia lá e postava alguns materiais de apoio para os alunos. E nessa transição brusca, né, para o remoto, o Moodle, ele foi assim, um divisor de águas, porque a gente já tinha acesso, a gente já tinha o costume, os alunos também, então facilitou muito para a gente postar as aulas, a gente tinha os chats, né, para interagir, para os alunos darem presença e etc. E aí foi quando o Google Meet, no início, né, as minhas 2, 3 primeiras aulas, a gente eu gravei previamente, coloquei no YouTube, mandei só o link do vídeo para eles assistirem, e aí foi quando o Google liberou o acesso institucional, né, para empresas, e a gente transformou o ensino para o ensino ao vivo, né, a aula acontecia no mesmo horário do horário presencial, com os alunos online, comigo online também, dando aula ali no ao vivo, que foi um novo desafio. Como passar uma aula através do computador, eu estando em casa e eles também, né, uma coisa que a gente sempre fazia usando muito quadro, etc. Aí eu resolvi, né, utilizar o recurso da mesa digitalizadora, que foi um diferencial, era quando eu abri um PowerPoint branco, e aí eu ia dando a minha aula como se eu estivesse realmente no quadro, né, acontecendo ali na forma ao vivo. E criei também o meu canal do YouTube, que eu passei a gravar as minhas aulas, né, com a autorização prévia dos alunos, e postando depois para organizar o meu Moodle. Então, eu ia lá, postava as notas de aula, e depois eu postava a aula, às vezes editava, ou às vezes não precisava de edição, postava a aula no canal e jogava isso dentro do Moodle, e o aluno, pelo próprio Moodle, já pode assistir a aula e ter acesso ao material de apoio sem precisar sair, né, do ambiente de estudo virtual. Então, realmente, a mesa digitalizadora fez toda a diferença, principalmente por questões de exercícios, né? A disciplina de saneamento, ela é uma disciplina que tem muito cálculo, então, eu ficava mesclando ali entre Excel, entre softwares, foi uma coisa que eu consegui trazer muito, né? Os próprios softwares direcionados para saneamento, porque era mais fácil de projetar minha tela e mostrar para eles. As avaliações também foram feitas através do Moodle, né, seguindo normas institucionais, toda a Unicristos, todos os cursos seguiram as mesmas normas, eram feitas através do Moodle, no horário da aula, né, com câmera ligada para uma fiscalização mais efetiva e com tempo cronometrado, né, para cada uma das questões, para que ficasse uma coisa mais padronizada. E a minha disciplina de saneamento 1, ela era a disciplina, uma das maiores disciplinas do curso de engenharia que a gente tinha no semestre passado, né, de 25 alunos, e eu obtive, né, 100% da ementa cumprida, que foi uma vitória, muitos colegas não conseguiram o mesmo êxito, quase todos os alunos foram aprovados, né, apenas um desistiu, e o feedback deles foi muito bom, né, eu consegui manter
mais de 90% dos alunos na disciplina, coisas que em outras disciplinas não aconteceu, e o feedback deles foi muito bom, porque a gente se reinventou, né? Eu me reinventei muito e foi muito gratificante para mim. Então, o artigo, ele basicamente traz aí esse relato mesmo bem pessoal, né, de como o aluno teve que passar a ter esse compromisso com a graduação dele, coisa que ele não tinha tanto, porque aí no presencial acaba que o professor dá um suporte maior e no remoto ele vira o autor da própria formação dele, né? E isso tem tudo a ver com as novas diretrizes curriculares que vão vir por aí. E foi isso, foi mais um relato mesmo de uma disciplina de sucesso que aconteceu, né? E agora a gente está finalizando 2020.2, também na mesma modalidade, totalmente remoto aí, sempre aprimorando aí os nossos trabalhos. Obrigado, Paula. É bem interessante, quando eu li o trabalho, eu vi que você usou muitos recursos tecnológicos, né? Eu fiquei impressionado. E aí eu até pensei numa pergunta, assim, aí entendi um pouco que você já tinha o hábito de usar o Moodle, vocês já estavam habituados, né? Porque não é fácil preparar prova no Moodle, tem uma capacitação, né? Você usa a mesa digitalizadora. Eu queria saber, assim, do suporte da instituição em relação à formação docente para o ensino remoto. Houve alguma iniciativa nesse sentido? Houve. Como eu falei, né, lá a gente já utilizava o Moodle, mas quando começaram a aumentar os casos, né, na Europa e na China, que começaram a surgir os rumores de que ia parar tudo, aqui no Brasil também, a coordenação nos chamou, individualmente, foi conversando e foi dizendo para a gente começar a se preparar. E nesses, foram acho que umas 3 semanas a 15 dias, ainda com o regime presencial, eles já ficaram ofertando capacitações do Moodle, porque apesar de a gente já utilizar, tinham professores e tinham cursos, por exemplo, que nunca tinham utilizado. E aí eles já foram fornecendo essas capacitações, né? À medida que as avaliações iam sendo remotas, também eles produziam capacitações no decorrer do semestre, deixavam gravadas para que quando a gente não pudesse participar, fosse lá e assistisse depois, né? A coordenação do NUTEC, lá das engenharias, foi muito presente, ajudou demais, assim, deu todo o suporte que a gente precisou. Óbvio, alguns tiveram mais facilidade do que outros, né? Eu não precisei tanto de apoio, porque a mesa digitalizadora eu já tinha, né? Então, assim, foi só mesmo utilizar. Tem gente que teve que comprar todo o material, né? Então, foi mais difícil ainda. Mas foi bem satisfatório. Quais as estratégias? Por favor, responde essa pergunta da Sheila para a gente... Sim, quanto à questão da disponibilização da nota, o que é que acontece? As nossas disciplinas são de cálculo, a grande maioria da engenharia. Então, ele tem o espaço da questão, né? Cada questão é um questionário distinto lá no Moodle, e ele tem um tempo de resolução. Ele vai lá, coloca a resposta no sistema, e depois que acaba o tempo da prova, ele nos manda um memorial de cálculo, que é onde ele faz a prova, né? Ele faz tudo na mão direitinho, e coloca só a resposta final no sistema para validação. E aí a gente corrige por esse memorial. O memorial ele vem em PDF, pelo próprio Moodle a gente consegue fazer comentários no arquivo, e aí eu faço os comentários em cada uma das questões, e no abinha que tem lá, que é comentários e feedbacks, eu coloco uma lista com a pontuação que o aluno obteve em cada uma das questões. E no caso de instabilidade da rede, o aluno comunicando, né, ele comunicava, alguns mandaram por e-mail, até pelo WhatsApp eu cheguei a receber prova, e aí a gente conseguiu considerar assim, né? Quando houver casos, que aluno a gente sabe como é, né? Então, quando houver o caso que a gente suspeitou que o aluno não estava com algum problema, aí a gente chamou e fez uma arguição, perguntando algumas coisas que ele só saberia se tivesse feito realmente, e as arguições que foram feitas deram certo também. Então, foi bem tranquilo, assim, no começo eles reclamaram muito, porque realmente essa questão do tempo de cada questão é complicada, eu como professora não gosto, né? Mas foi uma decisão institucional, a gente não tinha muita liberdade para fazer muita, a gente não tem, na verdade. Agora, no segundo semestre, eles já estão acostumados, né? Já desenvolveram aí todas as mães, mas no primeiro realmente foi bem complicado. Muito obrigado, Paula. Obrigado. Eu que agradeço. E bem interessante a experiência de vocês, né? Bom, passando para o próximo trabalho, nós temos aqui o 3190, aceitabilidade e contribuição do ensino remoto na formação do engenheiro. Autores José Matheus e a Fernanda, se eu não me engano, estão aqui. Pelo menos estavam. Isso, sim. Eu vou representar.
Tá ok, então, por favor, né, uma breve apresentação, tá? Breve explanação, nem for na apresentação, por favor. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou graduanda de Engenharia Civil lá na Universidade Federal de Alagoas e sou membro também do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Civil e nós fizemos o artigo de acordo com uma atividade que nós propomos, né, durante esse momento de quarentena, que foram minicursos à distância, né, de forma remota, para tentar dar uma estudada sobre a aplicação de metodologias nesse momento de pandemia. Então, para não tomar muito tempo, né, vou tentar realmente fazer bem um resumo. Então, nós, a princípio, iríamos ministrar os cursos somente petianos do nosso grupo PET, só que conseguimos algumas parcerias também ao decorrer da atividade e tivemos também muito cuidado para conseguir desenvolver uma metodologia interessante, né, para que os inscritos pudessem acompanhar e entender a mensagem e o conteúdo que nós queríamos passar, e como método de avaliação, para ver se a atividade realmente foi efetiva, nós disponibilizamos formulários de feedback ao final de cada curso, para que o aluno, né, o inscrito, pudesse se autoavaliar e avaliar também o curso, né? Então, nós percebemos que eles tinham certa dificuldade em alguns assuntos abordados no início, né? Isso no quesito de autoavaliação, mas que após a realização dos cursos, eles conseguiram entender e viram que, né, se reconheceram como um avanço no determinado assunto. Só que já em relação à pergunta que a gente fez sobre a modalidade à distância, nós tivemos uma adesão boa, a galera realmente gostou bastante da modalidade, só que ainda assim nós tivemos um grande número de inscritos que se mostraram, assim, que gostam mais da modalidade presencial, né? Acho que tem mais facilidade de ensino. Acho que, sem detalhar muito, né? Basicamente, esse é o propósito do artigo que a gente propôs. Obrigado, Fernanda. Tem alguma pergunta para a Fernanda e para o José Matheus? Via chat, na verdade, tem só uma consideração da Sheila aqui, depois a Fernanda pode dar uma olhadinha pela indicação aqui de um vídeo que ela sugeriu. Acho que esse aqui é para o trabalho da Paula, porque o Close é um recurso. É da Paula. Isso, é verdade. Moodle, é verdade. Tá? Isso, bom, desculpa. Em relação a Fernanda, não temos nenhuma no chat. Tem uma aqui? Não? Não, né? Não, nenhuma. Então, eu vou fazer uma aqui, Fernando, né? Que eu observei o número de inscritos, depois o número de pessoas que concluiu, né? E eu vi que teve uma certa evasão, né? Eu sei que mapear o motivo de evasão é uma tarefa ingrata, porque se evadiu, ele não quer nem saber mais de conversar, né? Mas vocês tentaram mapear ou pensaram, descobriram um pouco por que da evasão? Então, a gente não chegou a fazer esse estudo de fato, mas nós tivemos duas modalidades de curso, né? Ao vivo e a gravada. Em relação ao vivo, acho que a gente percebeu uma evasão um pouco menor, se comparado à modalidade gravada, pelo fato de ser um curso mais rápido, era entre 2 a 4 horas de duração. Então, acho que o pessoal assim, conseguia adaptar, né, na rotina que eles estavam levando nesse momento de pandemia, em consideração aos gravados, que a gente realmente teve uma evasão um pouco maior, e acreditamos que pelo fato de ser algo que realmente demande mais tempo, e por ter um prazo, né, a gente estabelecia um prazo para os inscritos, para que eles pudessem entregar o projeto final, né, para avaliação. Então, não fizemos realmente um estudo a fundo, mas acreditamos que seja esse o motivo, mais pelo prazo e questão de rotina. Ok, obrigado. Eu acho que ainda é um grande desafio para todo mundo, né, a questão do assíncrono, né, porque todos nós, de modo geral, fomos ensinados a estudar de forma síncrona e presencial. De repente, você vai para o remoto ou assíncrono. É uma mudança que é difícil de fazer a adaptação assim rápido, né? Mas obrigado pela apresentação, pela resposta e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Okay?
Pergunto mais uma vez se o trabalho viabilidade do Google Meet em aulas remotas tem algum representante? Bom, acredito que não, né? Então, a gente volta agora de trás para frente, né? É porque eu sou japonês, tá, gente? Por isso a gente começou de trás para frente aqui, tá? Não, a culpa é minha, né? Brincadeira. É que o bloco 3 estava mais completo, por isso que a gente inverteu a ordem aqui. Piada boa aí. Bom, vocês estão parecendo aquelas minha sala de aula, viu? Só vejo o Maurício aqui, quem está falando, né? Então, abre a câmera, moçada, né? Eu sei que piora o sinal. Tem a câmera para tirar uma foto. No final a gente faz isso sim. A Sheila é a rainha das fotos. Então agora a gente começa, vamos para o bloco 1, né? Primeiro trabalho, protótipo de um rádio educacional portátil de baixo custo para ensino de eletrônica e eletricidade eletrônica. É o Cícero, né, que está aqui com a gente. Cícero, fica à vontade, mas não tão à vontade, bem rapidinho, vamos lá. Bom dia, todo mundo me escutando? Sim, tá ótimo. Tudo certo. O ruim de ser o último é esse, porque geralmente é o que tem menos tempo, né? Então, vou tentar ser o mais breve possível, certo? Meu trabalho, eu sou graduado em engenharia elétrica, né? E sou professor temporário das turmas de TI aqui da UFRN. Então, eu vejo muita dificuldade, né? As dificuldades que eu vejo nas turmas de eletrônica e como estudante que eu fui também, em relação às aulas práticas, né? Então, um pouco antes da pandemia ainda, né? Acabou coincidindo com a pandemia a questão do meu tema, que é ajudar no ensino de eletrônica, né? A partir do laboratório, ele ser possível ser realizado em casa também, porque geralmente a gente só tem acesso ao laboratório na instituição, né? Porque são equipamentos caros, grandes, de difícil acesso geralmente a alunos. Então, a minha ideia foi tentar trazer isso para o ambiente de casa. Por que não os alunos conseguirem fazer experimentos em casa, né? Usar, vamos supor, um equipamento que pudesse simular, né, o hardware do osciloscópio, de um gerador de sinais, de um multímetro, por exemplo. Então, a nossa ideia inicial foi essa, fazer um produto, né, simples, logicamente, né, inicialmente, que pudesse os alunos terem em casa e conseguisse fazer pelo menos alguns experimentos simples. Então, a gente pensou em usar o ESP32, né, como o microcontrolador, né, como um ambiente de hardware, junto com um aplicativo de celular que a gente desenvolveu pelo app Inventor, e integrando os dois, a gente conseguia realizar alguns experimentos em casa, pelo menos os mais básicos, né? E coincidir com essa época de pandemia. A nossa única dificuldade prática, na verdade, foi porque eles mudaram o cronograma e a gente não conseguiu aplicar nas turmas do curso técnico que a gente ia aplicar. Então, a nossa ideia era aplicar no curso técnico, né, que tem lá no IMD de TI, só que como eles atrasaram muito essa retomada das aulas virtuais, né, o começo das aulas virtuais, a gente não conseguiu aplicar, porque as turmas começaram agora semana passada, se eu não me engano. Então, a gente não conseguiu tempo hábil de aplicar realmente com os alunos, né, deixar pelo menos alguns alunos com kits para poderem dar um feedback para a gente. A gente pensa em fazer isso agora no início do ano, aplicar para poder realmente gerar alguns resultados em relação a esse protótipo. Pronto, resumo seria isso. Obrigado, Cícero. Temos perguntas para o Cícero? No chat? Nenhuma no chat. Claro. Tem uma aqui? Não, nenhuma no chat. Bom, Cícero, eu tenho, né, para variar, tá? Eu fiquei muito curioso porque vocês fizeram um módulo de osciloscópio, um módulo de fontes de sinais, mas lá no começo do trabalho vocês falam em utilizar disciplinas básicas, né? Lá tem uma pergunta aqui, vamos primeiro para o Vinícius aqui. Você citou o uso do ESP32 integrado com o ARC. Vocês disponibilizaram ele ou usaram um simulador? Bem técnico. Não, a gente está fazendo pelo o aplicativo mesmo para usar no celular. Só que como a gente ainda está em fase de melhorias, né?
não sei se a questão de publicação seria a parte pública, né? A gente pensa em disponibilizar para os alunos, inicialmente, para eles testarem. Só que, como a gente está ainda melhorando algumas funcionalidades, né, e implementando outras, a gente ainda está finalizando o aplicativo. O aplicativo ainda está em, vamos dizer, em versões beta, né, mas assim que a gente terminar e realmente tiver com o produto mais ou menos redondinho, a gente pensa em disponibilizar assim, para todo mundo. Até para todo mundo poder usar, né? Brigadão. Eu vou postar minha pergunta depois lá no chat, depois aí você dá uma lidinha lá, por favor. Tá ok? Claro. Por causa do tempo, né? Mas parabéns, brigadão pela apresentação aí, obrigado pela participação também. O Vitor colocou mais uma aqui, vai utilizar esse material antes para uso antes e práticas laboratoriais? Eu não entendi aqui. Cícero, você vai utilizar esse material para uso antes das práticas laboratoriais, né? Ou nas práticas, não sei. A intenção é durante a disciplina, por exemplo, à medida que eles forem estudando, eles já estão com esse equipamento em casa, eles já podem fazer os experimentos. O professor já deixa disponível, por exemplo, ele vai estar estudando lá divisor de tensão e os alunos já estão com um dispositivo em casa e já conseguem fazer. À medida que eles vão aprendendo, eles já podem fazer em casa, ao mesmo tempo. E um dos objetivos de ter em casa é exatamente isso, eles não terem que esperar a aula de laboratório, né, a aula experimental. Eles podem, já à medida que estudam, já fazer isso em casa. Legal, acho que você respondeu minha pergunta, na verdade. Então, obrigado, Cícero, mais uma vez, tá? Obrigado também. Obrigado pessoal pelas perguntas também. Então, o próximo trabalho, vou passando aqui já, é projeto de mentoria online como auxílio ao desenvolvimento de carreira na engenharia. Ana Luísa Botelho, está aqui, Ana Luísa. Opa! Vocês me ouvem direitinho? Estamos ouvindo, está um pouquinho baixinho, vou aumentar aqui. Então, uma apresentaçãozinha, uma explanação breve, por favor. Ok, bem rapidinho. Bom dia, eu sou Ana Luísa Botelho, eu faço Engenharia de Telecomunicações na Universidade Federal do Pará e também sou membro do I3E, do ramo estudantil, e do Mulheres na Engenharia, que estão também dentro da Universidade Federal do Pará. E esse projeto ele foi desenvolvido pelo Grupo de Mulheres na Engenharia com o intuito de trazer mais do mercado e outras atividades que estão dentro dos cursos de engenharia, que são projetos de extensão, que são atividades que ajudam na carreira profissional do aluno antes dele se formar. Porque, na realidade, a gente viu que o mercado está exigindo bastante do aluno de engenharia e que já quer algumas habilidades, soft skills e hard skills que o aluno tenha desde o curso e que não tenha tido e que tenha tido já uma experiência profissional, né? E infelizmente o mercado ele está exigindo isso cada vez mais cedo, né? Dos estagiários e engenheiros juniores, né? Então a gente resolveu trazer essa mentoria que foi totalmente online através do YouTube e outras ferramentas também. Onde a gente tinha palestrantes, todas mulheres, que falaram um pouco sobre as suas carreiras, sobre como funcionam projetos dentro da universidade, projetos de extensão, pesquisa, como funcionam as empresas juniores, como funcionam os ramos estudantis do I3E dentro das universidades, dicas sobre estágio, como se comportar numa entrevista, como fazer currículo, como preparar o seu LinkedIn, esse tipo de atividade, né, que a gente já faz quando a gente já está formando, para as pessoas terem, para os alunos terem essa experiência ali no início do curso, no meio do curso, para já ir se preparando para o mercado de trabalho. A gente teve um resultado muito satisfatório, na realidade. A gente fez essa mentoria durante o mês de julho, agora, né, durante, teoricamente, as férias, mas que não estavam tendo férias, né?
Então, a gente conseguiu mais de 2.400 visualizações e foram 11 lives que foram muito dinâmicas. Algumas foram práticas, né, como a live de currículo e de LinkedIn foram um pouco práticas. Então, acho que basicamente foi isso mesmo, a mentoria. Tá ótimo. Estou com o microfone aberto. Temos pergunta para a Ana Luísa? Aparentemente não. Alguém gostaria de... As mulheres desse grupo aqui, vamos dar uma força para o projeto dela, para a Ana Luísa. As meninas, nossas meninas engenheiras aí. Não? Eu tenho uma curiosidade em relação a isso, Ana Luísa, que assim, a gente sabe que mulheres da engenharia têm alguma coisa, tem até um incentivo, né, vamos dizer assim, porque é uma população, a porcentagem é menor, né, principalmente em alguns cursos da engenharia mecânica, e vocês pensam em levar isso não para dentro da universidade, mas para fora da universidade, no ensino médio, porque para trazer as mulheres para a engenharia, tirar esse preconceito em relação à engenharia? Sim, a gente tem dentro do grupo um projeto de extensão que está em andamento, que é na área de robótica para meninas tanto do ensino médio quanto da graduação. Então, nós já temos alguns projetos em andamento, sim. E de vez em quando a gente leva essas atividades para escolas, faz palestras, workshops, e às vezes traz também elas para dentro da universidade. Então, a gente sempre está nesse contato, sim. Perfeito. Eu tive um projeto parecido com esse no passado, e eu sei que a maior dificuldade é o convencimento de que o curso de engenharia é para mulheres também, né? E não que elas vão ter dificuldade no curso de forma alguma, é só poucas ingressam, por isso que poucas se formam, né? Poucas procuram, na verdade, o curso de engenharia. Obrigadão pela... desculpa, pode falar. Não, só queria reforçar que a mentoria ela não foi exclusiva para mulheres, ela foi aberta. A gente teve um público masculino também que aderiu bastante. A gente só quis ter essa representatividade com mulheres organizando e palestrando, né? Para a gente sempre aparecer ali na frente, mas a mentoria ela foi aberta. Legal, muito bom, parabéns. Bom, pessoal, tem mais um trabalho aqui que talvez eu não tenha visto o autor. Thiago Christian Lopes está aqui? Acho que não, né? Esse aí vai ser o Victor que vai realizar a apresentação. Isso. Pronto. Bom dia a todos. Bom dia, Victor. Então, vamos lá. Pois não, meu nome é Vitor, né? Eu sou professor da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido, em Mossoró, e o trabalho é intitulado Simulações por Elementos Finitos aplicados aos ensaios, né, de um transformador em pré-aula de prática laboratorial. A ideia, a concepção original desse trabalho era a seguinte: no meio da pandemia aparecem a ideia das aulas laboratoriais em engenharia. Muita discussão ao redor para saber como seriam feitas, né? E a primeira era a redução da quantidade de pessoas dentro de um laboratório, né? A gente tinha projetado o laboratório para uma quantidade X e a redução veio de imediato por todas as questões de distanciamento social e enfim. Então, a gente, a partir dessa ideia, a gente pensou como a gente poderia trazer mais oportunidade para o aluno, já que ele teria esse laboratório reduzido, uma redução de carga horária, redução da quantidade de práticas que seriam feitas. Então, como a gente podia tratar isso, né? Em paralelo, o Thiago, que é um aluno de graduação em engenharia, ele está, inclusive, trabalhando no TCC dele nesse exato momento, que tem que defender até o dia 15 de dezembro. Né? Ele já estava trabalhando com elementos finitos e, naquele ímpeto de um rapaz que ainda estava aprendendo como mexer no software, né? Sentindo a gente achou um objetivo para ele: vamos tratar isso aqui, vamos tratar nesse tema, que é um tema que a gente já trabalha, né? Que é a prática laboratorial na área de engenharia elétrica, uma prática de conversão eletromecânica relacionada a transformadores, que é um dispositivo bem conhecido, né? Então, a ideia original foi essa. Então, inclusive, o trabalho, você vê, a introdução, ela é bem voltada para a área de educação, e praticamente ali a gente encerra o papo de educação e fica um artigo bem técnico, né? A gente vai bem pesado na área técnica, porque a gente tentou fazer uma modelagem bem precisa do que o aluno ia encontrar no laboratório. Não é uma tarefa fácil,
mas a gente conseguiu um nível, eu acho, nessa aplicação, um nível de proximidade com a realidade muito interessante, melhorando até a ideia da prática em si, em alguns termos técnicos. Por exemplo, lá a gente consegue prever a corrente de inrush do transformador, que na prática é bem complicado de conseguir. Tem que ter instrumentos de medição muito potentes. Então, até um up na nossa prática a gente conseguiu com essa ideia, né? A ideia geral era essa do trabalho, né? O resto acho que vocês já viram pelo vídeo e pelo... Legal, Victor. Temos perguntas para o Victor? Acho que ainda não. Eu realmente tinha a minha crítica em relação ao trabalho, assim, começou legal falando sobre educação, depois virou a parte técnica que eu não entendi quase nada, né? E aí eu fiquei pensando, faltou fazer um fechamento, né, de como levar isso depois para a sala de aula, né? Tá certo? Então, aí eu espero que você tenha uma luz aí para a gente. Na verdade, esse trabalho ele não está definido, ele não está terminado, né? A ideia é que a gente quer implementar pelo menos mais umas 2 práticas dessas, para a gente poder começar a usar na aula e para poder obter alguma informação, ver o que é que o aluno está achando, Porque a verdade é que a nossa universidade, por exemplo, ela decidiu, por exemplo, que as aulas de laboratório ficavam a cargo de cada curso. O nosso curso decidiu por manter, mas nenhuma dentro do laboratório. Tem cursos que pararam as aulas práticas. Então, eu estou meio sem condições de aplicar diretamente alguma coisa, né, e ver o que está acontecendo. Então, e outra coisa, a gente tem também uma questão relacionada ao uso do software dentro da universidade. Porque se não fosse pelo laboratório LOCEM que nos ajudou para produzir com o console, a gente não teria conseguido, porque a gente não tem ainda a licença. Também tem esse problema a ser resolvido, né? Ou eu pensar numa migração para outra plataforma, ou adquirir essa licença de qualquer forma. Ou o LOCEM dá um auxílio estratégico para a gente, que é de outra universidade, do laboratório de outra universidade. Mas a gente está procurando caminhos para deixar isso bem viável. A gente tem interesse de ver essa questão, né? Essa é uma tarefa boa para o engenheiro, né? Solucionar problemas. Então, vamos lá, né? Eu acho que todo mundo aqui está imbuído nessa mesma objetivo. Então, ainda, apesar do tempo avançado aqui, o Maurício querendo me matar já, mas temos mais um trabalho. Tecnologias de computação gráfica e aprendizagem virtual para viabilizar práticas de desenho para engenharia de forma remota. É o Ludwig Bezerra Salles. Ludwig está aí? Está aqui, né? Sim, está. Você consegue abrir o microfone aí? Opa! Bom dia, eu não sou o Ludwig, Marcos. mas também sou autor. Ah, perfeito, Marcos. Você é o Marcos. Tá certo, Marcos. Então, por favor, faça a sua explanação, por favor. Vou tentar aqui ser o mais breve possível. Eu sou o Marcos, aluno do 2º semestre de Engenharia de Computação da UFC, Universidade Federal do Ceará. E na época que eu escrevi esse artigo, eu estava no 1º ainda. Então, foi uma experiência nova, aprendi bastante durante a escrita desse artigo. E bem, esse artigo, ele começa falando um pouco mais técnico sobre como o uso de tecnologias ajuda no ensino de uma disciplina, como elas são capazes de fazer com que o interesse do aluno na disciplina aumente. E depois dessa parte que a gente fala sobre as tecnologias e tal, vem um relato nosso sobre como foi a nossa experiência nesse 1º semestre na cadeira de desenho. E como nós usamos tecnologias para conseguir desenrolar na hora. E foi bastante interessante. E também... Calma aí. É isso, é um relato nosso, como foi essa experiência. Ok, Marcos, obrigado. Eu tenho uma curiosidade, todos os alunos tinham acesso a computador e software para fazer a parte de CAD, porque eu notei que as tarefas foram divididas, né? Sim, todos... Você está falando sobre a licença do CAD, essas coisas? Equipamento, máquina, computador e software, né, vamos dizer assim. Sim, todos nós tínhamos, mas foi por causa da nossa condição mesmo. Nós já tínhamos em casa. E sim, todos nós tínhamos.
É porque eu acho que no trabalho mostra que o trabalho foi feito em equipe, uma parte fez a parte de desenho à mão, depois um outro integrante fez a parte de CAD, né? Sim, sim. E eu fico pensando se todo mundo não deveria ter todas as experiências, né, na mão e no CAD. É que durante a cadeira toda, todos nós trabalhamos bastante durante o CAD. E aí só nessa parte final que a gente dividiu mais por causa daquele negócio tipo cozinha, né? Se mais de um cozinheiro tá ali fazendo o mesmo negócio, pode acabar não saindo tão bom. Então, para ficar mais organizadinho, mas tipo, era uma só pessoa fazendo, mas muitas vezes nós nos reunimos, enquanto essa pessoa estava fazendo, ela transmitia a tela e a gente ia lá discutindo sempre. Perfeito, então, obrigado, Marcos. O Ludwig também ficou comentando ali essa questão. Interessante. Grande maioria tinha acesso, que não tinha usado o celular. Essa é uma dificuldade, né, real hoje. Nem todos os nossos alunos têm acesso ao equipamento que seja adequado para uso de alguns aplicativos que a gente gostaria que eles fizessem uso, né? Mas aos poucos a gente vai vencer, porque isso ainda vai demorar um pouco, vamos dizer assim, para a gente superar essa pandemia, né? Gente, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso na sessão, assim, pelo tempo, mas eu acho que foi bom para a gente poder conversar um pouco, né? Compartilhar as nossas ideias aqui. Pediria a todos para abrirem a câmera para a gente tirar uma foto dessa nossa sessão aqui, que eu acho que foi legal da gente poder conversar aqui, né? Agradeço ao Maurício, especialmente, pelo todo o apoio, dar o tom da nossa sessão aqui, né? E agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, tá certo? A Adriana deixou um recadinho que teve que sair, que tinha uma reunião de conselho agora, tá? Então, Sheila, já deu um print aí, Sheila? Né? Então tá feita. A Sheila é ótimo. Mas todo mundo dá junto também, Clarissa, tira uma aí. A Sheila, quando vai para o Psicobege, junta aí, faz a foto. Tá conseguindo. Ela é uma das vezes aqui por a gente ter esse momento ser relembrado adiante, né? Pois é. Quer dizer, não, a gente não pode perder o jeito pro próximo, né? Então tem que manter. Então, brigadão. Maurício, quer fazer as últimas palavras? Na verdade, eu queria agradecer aí a excelente condução do professor Flávio aí. E eu até fiquei mais em silêncio agora no final, justamente por causa do nosso tempo, né? Então, quando os assuntos são interessantes, esse é o nosso grande problema, né? É conseguir compactar o máximo possível, né? Então, todos os trabalhos aqui, né, da sessão técnica, e eu digo até do Cobenge aí, são extremamente importantes e atuais, né? E é sempre muito importante ter essa interação entre autores, né, e congressistas dentro desse nosso cenário que estamos vivendo. Então, de uma maneira geral, pessoal, muito obrigado a presença de todos aí, né, em nome do Cobenge eu agradeço ao professor Flávio aí por estar conduzindo essa sessão da melhor maneira possível, e desculpem por nós termos falado só 1h45, a gente poderia ter ficado aqui 3 horas, né, conversando sobre essa temática. Eu tive que me conter em alguns momentos aqui para não fazer pergunta, né? Mas vamos lá. E uma coisa importante, né, Flávio, o pessoal que tiver alguma pergunta ainda pode ir lá colocar na parte da sessão técnica, que os autores, assim que possível, tentam responder em algum momento oportuno, tá? Então, obrigado a todos e um grande abraço. Obrigado, Maurício. Gente, eu também tenho um monte de perguntas, eu vou colocar tudo lá, depois eu quero ver as respostas de vocês lá, tá joia? Abração, obrigadão por todos vocês, tá? Tchau, tchau. Abraço, gente. Parabéns, Flávio. Fiquem bem, se cuidem aí. Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Tchau, gente. Tchau. Maurício, vocês estão fazendo o controle da participação dos autores? Na verdade, eu ia te pedir isso agora, Flávio. Você consegue
mandar um e-mail dizendo respondendo aquele e-mail que a gente recebeu, né? Tá. Do artigo que não compareceu os autores. Tá, só um aqui que não estava aqui, né, que é do bloco 2, e do bloco 2. Isso, eu não entendi se o Vitor, ele era coautor com o Thiago, porque na minha lista... Sim, era coautor. Ah, tá, acho que a minha lista está incompleta, então. Mas está ótimo, então só um trabalho que não foi apresentado aqui, não foi discutido, mas aí eu respondo por e-mail, então, ok? Isso. Muito obrigado aí, Flávio. E assim que tu tiver a foto aí, pode me mandar também, que eu agradeço. Legal, mando sim. Obrigado, viu, por tudo, viu? Um abração. Valeu, parceria. Pessoal, então, da Softaliza aí, pode encerrar a sala. Valeu, Flávio. Tudo de bom. Um abraço. Obrigado, pessoal, pelo apoio também, tá? Tchau, tchau.